Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Barbosa, bem-vindo ao meu canal sobre cabeamento estruturado no YouTube. Hoje vamos falar sobre um assunto mais técnico, voltado a quem já utiliza ou já viu algum resultado de teste óptico realizado em um equipamento OTDR. Hoje vamos falar sobre dois dos principais eventos que vocês podem encontrar ao analisar uma fibra ótica com um OTDR. São esses dois eventos que estão aqui na tela. Aqui embaixo você tem um pico e outro evento mais abaixo que não apresenta um pico. Vocês sabem o que são esses eventos? Sabem como interpretá-lo e o que causa esses eventos? Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Primeiramente, vamos falar daquele evento que tem um pico, aquele que tem uma elevação brusca no traçado do OTDR. Esse é chamado de um evento reflexivo. E ele é reflexivo justamente porque nesse ponto a luz que provém do OTDR e é acoplado dentro da fibra que está sendo analisada, ela chega em um local, em um ponto da fibra que tem alguma anomalia, alguma coisa que vai fazer com que parte dessa luz seja refletida de volta. Então você vê aqui um traçado ampliado, onde eu tenho esse pico, você tem a luz da transmissão do equipamento OTDR, e quando ele chega nesse ponto do link de fibra, parte da luz refletida de volta e parte continua, ou seja, a transmissão não é interrompida, ela continua. A luz que continua ela é atenuada, ela é mais fraca do que a luz que incide sobre o evento. Justamente um dos motivos para ser mais fraca é porque parte reflete. Não é o único motivo, porque dentro desse evento eu posso ter outras coisas que fazem com que a luz fique mais fraca, por exemplo, algum tipo de impureza. Então, isso é um evento reflexivo. É um evento que provoca a reflexão da luz quando a luz do equipamento atinge esse ponto do enlace e ela volta para a origem. O que causa esse tipo de evento? Basicamente é um conector. Vocês podem ver aqui à direita, eu tenho um par de conectores acoplados em um adaptador. Se olharmos a radiografia disso, você vê que tem a fibra de um conector conectada à fibra do outro conector e lá dentro tem uma camada minúscula, bem fininha, microscópica de ar. E é justamente isso que faz com que a luz reflita. O encontro entre vidro, ar e vidro. Porque quando a luz passa de um meio físico, que no caso é o vidro, para outro meio, que é o ar, e depois novamente o vidro, uma parte reflete, porque a velocidade de propagação no ar e no vidro são diferentes. O índice de refração dessas duas substâncias é diferente. Então, quando a luz passa de um meio para o outro, parte reflete de volta. Isso é justamente o reflexo que acontece na interface desse conector, porque ali tem uma camada microscópica de ar. Então, tipicamente, você vai ver um evento reflexivo nos locais da fibra onde você tem conectores. Não é só conector que provoca isso. Se você tiver uma emenda do tipo emenda mecânica, que ela é em princípio muito parecida com um conector, você pode ter isso se essa emenda estiver deteriorada, se ali dentro não tiver mais aquele gel que casa as velocidades entre os dois vidros que estão sendo conectados. E aí o efeito vai ser similar. Se a emenda mecânica está deteriorada, não tem o gel, vai ter ar ali no meio e o comportamento vai ser igual a de um par de conectores acoplados, ou seja, parte da luz vai refletir de volta. Tem duas características básicas que devem ser medidas nesses eventos. Uma delas é a própria reflexão, também chamada de refletância ou perda de retorno óptica. E essa medida é justamente a medição da altura desse pico. Quanto mais alto existe esse pico na onda do OTDR, mais reflexo está havendo nesse conector. Como exemplo, se eu tiver uma reflexão de menos 20 decibéis, significa que a luz que está refletindo e voltando para a origem é 20 decibéis mais fraca que a luz que incidiu sobre esse conector. Outra característica que deve ser medida aí é a atenuação desse evento, ou seja, o quanto de luz se perdeu
ao atravessar esse conector, que é justamente a diferença entre o ponto onde ele entrou no conector e o ponto onde ele saiu do conector um pouco à frente. Como exemplo, se o conector tem uma perda de 3 decibéis, isso significa que ao passar a luz de antes do conector para depois do conector, a luz ficou 3 decibéis mais fraca ao passar por esse conector. Então são duas medidas que eu devo ter num evento reflexivo, a reflexão e a atenuação. Aqui comparamos 3 eventos, o evento 1, 2 e 3. Os 3 são eventos reflexivos, você pode ver que o evento 2 possui menor atenuação do que o evento 1, e o evento 3 possui menos reflexão que o evento 1 e 2. Então, justamente analisando esses picos e essas defasagens das linhas da fibra ótica é que medimos reflectância e atenuação desse evento. O outro evento é o não reflexivo. Ele tem esse nome porque nesse local da fibra não volta a luz na forma de reflexo, mas há uma perda, há uma atenuação ali. Por isso há uma descontinuidade no traçado do OTDR. A luz transmitida passa por esse evento e continua, além desse evento, um pouco mais fraca, ou seja, atenuada. O que causa esse evento? Qualquer anomalia que não cause reflexão, mas acabe diminuindo a intensidade da luz que passa por ali. Pode ser fusões, emendas mecânicas, dobras na fibra, quebra, desde que não haja, claro, a perda da continuidade, aí você não vai ter luz mais saindo do outro lado, splitters óticos, utilizados em rede ótica passiva, e também um conector APC que esteja muito bom, porque um conector APC ele não produz um reflexo que retorna à origem, como você pode ver nesse desenho no canto inferior direito. O reflexo causado numa conexão APC, ela é desviada em alguns graus, não se acopla à fibra, então não retorna à origem. Aqui temos exemplos de emendas, splitters e de dobras e quebras dentro da fibra. Todos eles vão provocar comportamentos na análise de OTDR semelhantes a este desenho aqui, uma queda brusca, mas sem a reflexão. A única característica a ser medida ali é justamente a atenuação causada por esse evento, por essa dobra, por essa emenda, por exemplo. Então nós vemos aqui um evento acima com maior atenuação, onde o desnível entre os dois níveis de fibra é maior. Embaixo nós temos um evento também não reflexivo, que tem menor atenuação. Essa atenuação também muitas vezes é chamada de perda de inserção. Agora, como sabemos se esse evento não reflexivo é realmente uma dobra ou se é uma fusão? Uma das principais características a serem comparadas é a perda ou atenuação desse evento quando medido em comprimentos de onda diferentes. Uma dobra vai causar uma atenuação maior na fibra quando medimos com um comprimento de onda mais longo. Então aqui temos um exemplo. Nós temos aqui um traçado com evento não reflexivo, com uma atenuação pequena, medido a 1310 nanômetros, em uma fibra monomodo, só que quando medimos o mesmo evento com um comprimento de onda 1550, vemos uma atenuação muito maior, quando o esperado deveria ser igual ou menor. Quando ocorre isto, ou seja, atenuação maior no comprimento de onda mais longo, essa é uma suspeita de que nesse ponto não tem apenas uma fusão, temos sim uma dobra ou uma quebra da fibra ótica. Então é isso. Falamos sobre dois tipos de eventos muito importantes ao analisarmos o TDR. Falamos do evento reflexivo e o não reflexivo. Se você já fez testes com fibra ótica, com equipamento OTDR, e já encontrou outras causas para esses dois tipos de eventos, então escreva aqui embaixo nos comentários. Gostaria de saber aquilo que vocês encontraram que não se encaixa em nenhuma dessas explicações que a gente viu nesse vídeo. Se gostou, curta, compartilhe com os amigos, com os colegas, inscreva-se no canal e nos vemos aqui nos próximos vídeos. Até mais!